E ela entrou ali onde eu estava e ela disse que o Senhor tinha mostrado o meu coração para ela. Coisa linda quando o Senhor apresenta amigos para nós. Amigos que nós escolhemos, porque temos características, né, que nos assemelham e faz a gente se aproximar de pessoas que nós gostamos. Não é errado, também tenho amizades que escolhi, mas tem amizades que é o Senhor que apresenta para nós. E a pastora Márcia é uma dessas amizades, é recíproco, pastora, você sabe que é sincero. E eu que tenho que agradecer mais, porque nos últimos contatos ela foi aonde eu estava, porque o Senhor mandou ela me socorrer. Literalmente me colocou a minha cabeça no colo dela e trouxe ali o bálsamo do Senhor, e eu sou grata e jamais vou esquecer desses detalhes, amém? Agora eu quero que, enquanto você localiza a palavra, abra a Bíblia enquanto eu vou falando aqui, no livro de Esther. Eu estou feliz porque eu estou com a minha amiga, a Rafaela, faço assim com a mão, ela é tímida, mas que topou aguentar eu hoje, mais um pouquinho. Aguentou eu ontem e está aguentando eu hoje. Eu sou grata ao Senhor por essas corajosas. Estou feliz aqui, abra lá Esther. Nós vamos ler primeiramente o tema. Abra no livro de Esther, por gentileza, capítulo de número 4, versículo de número 15 e 16. Estou feliz em ver a Eliane, né, amiga? Já dei um abraço nela. E todas as demais, a Marina e todas as demais que aqui estão. É um prazer estar com vocês. Mas eu tenho algo aqui para falar e vai valer um amém. Mas o principal deste lugar, ele tem tanto poder que você estava se arrumando para vir para cá e já estava aqui, mas estava com você, porque ele é onipresente. Está em todos os lugares. Mas ele é poderoso também para atender o teu pedido. Ele sabe o que você pediu antes de chegar aqui. Ele é onipotente, o poder pertence a ele, mas ele também é sabedor de todas as coisas. E tem um detalhe, ele é o principal deste lugar e ele já está na casa. Amém? Podemos glorificar ao Senhor? Todos acharam Esther, capítulo de número 4? Amém. Versículo de número 15. A seguir, eu vou usar aqui o que a Paty falou aqui, que foi feito com carinho. Esther 4, a Paty também, a Paty está lá, né, dentro, né? Feliz, tá lá. Ela disse assim, as irmãs estão me chamando lá na cozinha, foi lá ajudar, amém? Fico feliz também em rever a Paty. Esther capítulo 4, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegastes a este reino? Então disse, eu falei 15, 16, mas eu li o 14, tá? Vocês perceberam. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, versículo 16, e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Agora, ainda com a Bíblia aberta no mesmo livro de Esther, abra para mim no capítulo de número 8. Esther, no capítulo de número 8. Todos acharam? Esther, capítulo de número 8, versículo de número 6. Apenas este versículo por enquanto. Esther, capítulo de número 8, versículo de número 6. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Eu vou ler mais uma vez. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Feche os teus olhos, nós vamos adorar o Senhor em oração neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, neste momento, como a pastora Márcia falou, para te louvar e te agradecer o que já foi feito desde que chegamos aqui. Mas agora, Senhor, eu quero te
convocar, Senhor, a Tua presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, dando graça, cobrindo, e sobre cada um aqui que está, Senhor. A Ti pertence, Senhor, o poder, a glória. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus onipotente, Tu és um Deus, Senhor, onipresente, Tu és um Deus, Senhor, onisciente. Pai, eu quero dizer, Senhor, Tu tem liberdade, Espírito Santo, é a Tua casa. Toma, Senhor, conta deste ambiente, mas também toma conta dos nossos corações, a começar pela minha vida, a começar pela vida de cada um que aqui está, que já te adorou, que já te louvou, o grupo de louvor, Senhor, a base que tocou. Eu também te apresento, Senhor, o grupo de dança. Pai, a cada um, Senhor, que te adorou neste lugar, que tudo seja, Senhor, para Ti, exclusivamente a Ti. A Ti pertence o domínio, a Ti pertence todas as coisas, Senhor. E eu quero te pedir neste ambiente, tudo que é regido a Ti, que permaneça nesta casa e neste lugar. Flui, Espírito Santo de Deus, toma nossa mente, toma nosso coração. Pai, nós nos rasgamos para nos aproximar de Ti. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada, não temos título. Pai, que se aproxime da Tua glória. Nós nos despimos, Senhor, daquilo que é nosso. Nós nos despimos, Senhor, do pecado. Nós nos despimos, Senhor, daquilo que atrapalha a Tua presença. Mas nós dizemos, Senhor, Pai, Tu és bem-vindo na casa. Tu és bem-vindo no nosso coração. Tu és bem-vindo, presença bendita. Nós te adoramos, nós te exaltamos e nós dizemos, Paizinho querido, Abba Pai, Paizinho querido, Paizinho amado, Senhor, dependemos de Ti. Não somos, Senhor, mas Tu és. Não fazemos, mas Tu faz. Não podemos, mas Tu pode. Senhor, Tu és o grande eu sou. E nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o teu assento? Eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, visto que o tema poder da influência, quando eu vi esse tema, a gente estremece pela responsabilidade, porque sabemos que nós não vamos contar sobre alguém que nos influenciou e morreu, mas alguém e continua morto. Mas nós estamos aqui para falar de alguém que nos influenciou, morreu, ressuscitou e continua vivo e está no nosso meio. E é diferente falar sobre Jesus. E quando eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, eu estava no momento ali sentindo o Senhor muito profundamente ali na minha casa. E tem horas que nós começamos a adorar o Senhor. E eu fiz uma viagem por esses dias agora recente, no final de semana. E houve um momento na adoração em que a adoração, pastora Márcia, foi tão profunda. Ela foi tão liberada de dentro para fora, que é como se eu escutasse, no meio daquela adoração, o Senhor me fez entender que como se eu estivesse escutando barulho de cachoeira, sabe? Uma coisa é a gente escutar ali o rio, a água, já é gostoso, mas era o barulho de uma cachoeira, e eu comecei a sentir aquela glória de Deus, e eu comecei a falar, Senhor, que esta cachoeira comece a inundar e lavar o meu coração, as minhas intenções, a minha alma diante de Ti, as minhas vontades, os meus sentimentos e emoções, que eles não atrapalhem no Teu trabalhar dentro de mim, mas que eles sejam tão aproximados de Ti, que sejam elevados a querer mais e mais da Tua presença. Eu tenho certeza que essa presença de Deus também se faz presente neste ambiente, nesta noite. Aleluia. E sobre essa influência, sobre Esther. Todos nós sabemos, nós vamos entrar aqui um pouquinho rapidamente na história para poder falar desta influência. Quem era esta rainha? Quem era esta mulher? E nós sabemos que a história de Esther começa contando uma história de uma moça, de uma mulher, uma menina que ficou órfã dos pais. Nós sabemos que
no tempo ainda do rei Joaquim, quando o Senhor permitiu Mardoqueu ser levado juntamente com uma leva de judeus, e esses judeus eles foram levados como prisioneiros. E eles foram levados como prisioneiros a uma terra estranha, e não era uma terra qualquer, ali na Babilônia, no seu reinado, no período, no contexto daquela dinastia. E quando eles foram levados, aquele povo teve que começar então a se adaptar a uma nova cultura. E nem todos os judeus regressaram depois do exílio para novamente Israel, não. Teve judeus que acabaram ficando ali pelas cercanias. E Mardoqueu era um homem que tinha sido levado também como prisioneiro, a sua família, descendência. E nós sabemos que Mardoqueu, alguns falam que é tio, mas ele era primo, de Esther. Mas como primo de Esther, mais velho, ele toma então a tutela de Esther. Ele começa a cuidar de Esther. E eu sempre gosto, quando eu vou contar a história de Esther, falar um pouquinho que Deus, o Deus que eu e você servimos, ele tem um controle naquilo que serve a ele, mas também ele tem controle até mesmo sobre aquilo que não serve. Satanás só pode agir com a permissão do Todo-Poderoso. Porque no reinado, ali nós sabemos que o rei Xerxes, o rei Assuero, acontecia uma festa, uma celebração. Havia tido uma exposição por 180 dias. Era um rei muito poderoso. Entre os medos e persas ali, este rei muito poderoso estava expondo, estava exibindo o seu reinado, o poder que havia no seu reinado. 180 dias de exposição. Após 180 dias de exposição, a Bíblia diz que esse rei, que não era um rei que servia ao Deus de Israel, não era um rei que tinha compromisso com o Deus verdadeiro, mas a Bíblia diz que esse rei, após esses 180 dias de exposição do seu poderio, a Bíblia diz que ele começa então um banquete de 7 dias. E o banquete era dado ao vinho, E ele estava tão bonzinho, o rei Assuero, que ele começou, a Bíblia diz que ele começou a oferecer banquetes de bebidas e comidas a toda a população que tivesse acesso ao reinado. E de repente, naquela festa, presta atenção aqui que eu quero que você não se distraia, para que você não perca os detalhes da palavra. Porque quando a gente prega no Velho Testamento é um pouquinho mais profundo, porque nem todos muitas vezes têm acesso aos detalhes, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai discernir tudo para você aqui, porque o Pai está na casa e Ele está aqui falando com você. E quando esse rei, após essa exposição, começa esse banquete, essa festa era uma festa pagã. Repita comigo, festa pagã. Festa pagã. Uma festa que não tinha compromisso com o Deus que nós servimos. Era uma festa dada a muitos banquetes, a muitos vinhos, muito vinho, muita bebida, muita comida, inclusive consagrado a deuses pagãos. Só que de repente naquela festa, o rei Assuero fazia lá com os homens, os príncipes, os sátrapas e os principais daquele governo da região das cercanias. Só que também Vasti, a rainha Vasti, também fazia um banquete. E a Bíblia diz que de repente o rei no 7º dia, cansado, do vinho, passado do vinho, fica alegre demais e ele solicita a presença da rainha Vasti para que ele pudesse exibir também aquela mulher para aqueles homens, para aqueles príncipes. E a rainha Vasti, dentro do propósito de Deus permissivo, ela diz, não vou, e ela não aparece. E ali começa um plano celestial em ação. Eu quero chamar bem a tua atenção para que você entenda. Eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que querem entender e querem receber uma unção maior do Senhor e resposta maior do Senhor, para entender de que forma e de que modo a promessa do Senhor se estabelece na tua vida para te alcançar, a influenciar dentro da visão dele. Mas eu estou falando com pessoas que chegaram aqui preocupadas, e dentro dessa preocupação, você muitas vezes precisa que um milagre aconteça, porque, irmã Edena, no meu trabalho, o meu chefe não crê nesse Deus que eu creio.
O meu esposo não serve o Deus que eu sirvo. A situação que eu precisa de pessoas que não servem a Deus. Mas eu quero que você entenda que o Deus que está aqui falando comigo, com você nesta noite, Ele tem o domínio, o poder, Ele rege todas as coisas, e regendo todas as coisas, ainda que o cenário não seja um cenário propriamente comprometido com Ele, mas está debaixo da atuação da ordem dEle. A ordem vem dEle, a voz vem dEle. E essa rainha não aparece. Essa rainha falou assim: vou nada, tá lá, engraçado com bebida, com aquele bando de homens, estão tudo lá para lá de Bagdá, não vou. E não foi. E de repente o rei se sentiu desautorizado. Eu estava até meditando hoje à tarde, pastora Márcia, eu fiquei pensando, meu Deus, ele poderia inclusive ter matado essa mulher. Imediatamente ele poderia ter executado, mandado executar, porque uma ordem do rei não cumprida era passível de execução de morte instantânea. E esse homem, ele se sente desrespeitado e ele consulta os seus conselheiros, resumão, ele consulta os seus conselheiros, e quando ele consulta os seus conselheiros, ele fala: olha, rei, o que eu faço? O que vocês me aconselham? Olha, rei, eu acho que fica feio, eles disseram para ele, está na Bíblia, né? Eu acho que fica complicado, porque as outras mulheres da província de Suzã vão entender que podem sair por aí desrespeitando. E nós estamos falando de uma época onde o poder masculino não era como agora, que respeita as mulheres, que respeita o sexo mais frágil e delicado que Deus colocou. E aqui falando, né, Deus não tem compromisso nenhum em apoiar movimentos feministas por aí. Que às vezes vem falando na Bíblia, tem feminista que quer trazer que isso está na Bíblia. Não, o Senhor nos desenhou da costela do homem para que nós tenhamos dependência. E não é porque temos dependência que deixamos de ser respeitada, cuidada, zelada, amada. Mas os movimentos que vêm por aí, cuidado. Eu vejo às vezes gente na igreja dizendo: porque nós não precisamos de homem, porque eu prego melhor que os homens. E aquilo que é de Deus não se estabelece melhor do que ninguém. Nós não precisamos se afirmar melhor do que ninguém, porque nós sabemos o nosso papel. Somos desenhadas para um propósito. Nascemos para um propósito, nascemos para abençoar. E quando abençoamos, não tem egoísmo, não tem ego que impera, amém? E quando quando a rainha Vasti negou aparecer, entrou então o conselheiro do rei, os conselheiros em ação. E eles entendem que era necessário destituir a rainha Vasti, para que o mau exemplo não tivesse força na província de Suzã, daquela cidade. Quando eles estabelecem, entra o edito do rei. E Deus fala tanto comigo neste edito sobre dependência. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que, assim como eu, têm preocupações. Tem situações que estão precisando da resposta, do direcionamento de Deus. Tem situações que estão precisando da intervenção de Deus. Eu queria conversar com você um pouquinho sobre a dependência. Como nós estamos hoje com pessoas... Gente, eu fico pensando, não é que eu não creia que existem os diagnósticos, a medicina avança para que venha nos dar diagnósticos precisos. Mas vocês já observaram que nós estamos com uma onda de arrumar desculpa para tudo? É o tal do TDAH, é o tal do TD. A gente vai aqui, ó, tem vários TDs, tem vários transtornos. É a tal da síndrome do pensamento acelerado. Um dia eu fui no médico e nem estava nessa onda, mas uns 15 anos atrás. E quando eu fui no médico, pastora, eu não estava conseguindo descansar. Eu não estava conseguindo dormir. Eu não estava conseguindo confiar. E quando eu cheguei lá no médico, a médica falou: Adene, eu vou colocar um marca-passo no teu coração, isso e aquilo. E você tá, já vou te diagnosticar, você está com a síndrome do pensamento acelerado. Só que a médica era crente. E quando Deus quer apertar a gente assim, Deus coloca situações para até um profissional te dar uma lapada. Aí, Eliane, eu estava lá, né? Aí a médica falou assim: mas eu vou falar uma coisa para você, sabe o que você está precisando? Eu falei: não, doutora. Ainda em vez de falar, né? Queria vergonha na cara e sair daqui, fazer o que eu preciso.
Aí ela falou assim, você está precisando aprender a descansar no Deus que te formou. Aí eu falei, eu não vou te passar remédio não, faz isso aqui, procura isso, procura aquilo, faz exercício, se organize, descanse, confia, que Deus está cuidando de você. Eu saí com uma vergonha, nem medicamento a mulher passou para mim, nem exame ela quis fazer, e eu entendi. E nós estamos numa era em que antigamente, quando algumas coisas dessas aconteciam, a gente recebia uma palavra, e o pastor dava uma baita de uma repreensão lá usada por Deus, e a gente se posicionava no mundo espiritual. Hoje, a gente tem desculpa para estar mimando as nossas carências em todas as áreas afetivas. E nós vamos ficando dependentes de muita tecnologia, de muitos recursos, de muitos meios, mas independente da presença. Meio independente daquele que cuida, daquele que rege. E Deus veio aqui falar de uma influência maior, que precisa ser retomada no cerne do nosso coração, no centro da vontade dele, da nossa mente. E para isso a gente tem que entender que até no mundo maligno ele cuida, ele intervém para te dar vitória. Amém. Ah, mas está nas drogas, Deus intervém. Ah, mas não tem cura, Deus intervém. Ah, mas não tem jeito, Deus intervém. Ele deu a última palavra? Não, então descansa o teu coração. E quando esse dito começa, o dito do rei, ele se estabelece para que novas moças fossem convocadas. E quando essas novas moças são convocadas, era para que fossem no harém do rei. Tinha lá um lugar onde aquelas moças precisavam ficar um ano antes de conhecer o rei. 6 meses em essências de óleos, 6 meses em perfumes. Elas precisavam dividir o tempo. E Memucã lá, ele cuidava dessas meninas para que o rei pudesse conhecê-las e decidir pela nova rainha. E aí que eu vejo que no mundo pagão, Deus entrou lá trazendo um descontrole. Algo saiu daquilo que era normal. Entrou um edito do rei e começa uma agitação na província de Suzã. E Deus fala muito comigo para que o Senhor venha trazer os nossos olhos, a nossa vida, na perspectiva da influência do reino dele. Deus precisa muitas vezes trazer algumas sensações de um caos, sabe? Sabe quando na tua vida está tudo muito... E eu falo, crente que está na presença de Deus, que está tudo muito quieto. Se está na direção, vigia. Porque de repente você se sossegou porque você saiu da rota. Porque na rota que Deus está, Ele permite muitas vezes dar algumas agitações assim, sabe? Vem algumas turbulências na nossa vida. E eu estou falando com pessoas aqui que estão com turbulência nas emoções, turbulência no casamento, turbulência nas finanças, turbulência no ministério. E Deus está dizendo, está no meio da rota. O edito do rei está no controle dele, está no meio do que ele sabe fazer. Aleluia. E coisa linda é quando a gente começa a mudar a nossa visão para a visão daquilo que ele tem, o nosso trabalhar para o trabalhar dele. E chega Mordecai, e Mordecai trabalhava no palácio. Vocês acham que Mordecai trabalhava no palácio, Mardoqueu, não é melhor dizendo, que eu gosto de falar mais Mardoqueu, mas as duas formas são válidas. Você acha que Mardoqueu estava trabalhando no palácio em vão? Claro que não, estava dentro do propósito. E de repente chega Mardoqueu em casa e fala assim, olha aqui, escuta aqui, Esther. Tem um edito aí do rei, que a rainha Vasti, ela foi mesmo destituída. Eu vi um boato, mas é de verdade mesmo esse negócio? Eu fico imaginando, né? Eu estou conjectura minha. Sim, é de verdade. Só que tem um detalhe, Esther. E lá vem Esther no meio do propósito. Você vai fazer parte da seleção das meninas. Não, Mardoqueu, não. Deus colocou no meu coração, por que não você? Só que tem uma situação, tem uma observação. Você precisa aprender a guardar a tua nacionalidade, a tua origem. Você vai, e ali Deus começa a agir na vida de Esther. Ali Esther começa a guardar as orientações e Esther é direcionada ao palácio. E quando eu li aqui, para a gente começar essa introdução nessa palavra, o Senhor falava muito comigo
sobre o momento da ação. Eu quero que você repita comigo. Para ser influente, no mundo espiritual, representando a vontade de Deus, é preciso guardar as expectativas e o momento da ação. Primeiro ponto que o Senhor traz no meu coração nesta noite é que para nós sermos influentes, e quando eu falo na área espiritual, é porque aquilo que você vai adquirir no mundo espiritual, você vai influenciar aonde você estiver. Tem crente que ainda tem a leve confusão de achar que o Deus que habita na vida dele, na igreja, na vida ministerial, no casamento, é um Deus que no trabalho dele não pode se intrometer, é um Deus que na faculdade que ele vai escolher não pode opinar. Não apenas opina, Deus direciona. O Deus que nós servimos, ele nos rege em todos os sentidos. Mas tem vezes que eu entro no meu quarto e digo: Senhor, aonde eu vou hoje? De que forma eu vou? Senhor, eu vou para tal lugar, que roupa eu visto? Senhor, eu preciso comprar uma roupa nova. Tu conhece que eu não posso fazer loucura. Senhor, faz eu enxergar as ofertas. Mostra para mim. Tu conhece meu perfil. Tu sabe que eu gosto, tu sabe que eu não gosto. Pai, eu preciso de algo. Nós vamos conversando. Nós vamos sendo íntimas com o Espírito Santo em todos os sentidos. Antigamente, nós achávamos que para servir a Deus era como os meus talentos, apenas se eu pregasse, apenas se eu cantasse, apenas se eu tivesse um dom que me elevasse. Mas não. A maneira que eu influencio é em todo o meu viver. Diga comigo: em todo o meu viver. Deus quer que você influencie. A primeira influência que ela precisa causar impacto na tua vida é a presença do Espírito Santo atuando em todo o viver. E triste é pessoas que não conseguem desenvolver essa dependência. Quando nós não conseguimos desenvolver essa dependência, nós nos agitamos, nós não confiamos. E aqui eu vejo que Esther, ela aprendeu a confiar no Deus que falava com ela e com Mardoqueu. Porque confiar é entender que muitas vezes eu não vou compreender esta visão. Presta atenção que Esther, não era ela que recebeu a visão para que ela fosse parar no palácio. A visão tinha sido dada a Mardoqueu. Ela mesma não recebeu esta visão, mas ela obedeceu. Ela confiou. A orientação veio para o seu tutor. A orientação veio por quem tinha domínio sobre ela. Mardoqueu. Qual é o nosso problema no meio dessa influência? É que quando nós começamos a nos relacionar com Deus, Deus sempre vai nos tirar da zona de conforto. Primeira coisa que Deus começa a trabalhar em nós, a gente começa a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero ter experiência contigo. Pode ter certeza que a primeira coisa que vai acontecer é que você vai perder a confiança total em alguma coisa, o conforto total em alguma coisa. De repente as águas começam a agitar. Pedro jamais sairia de um barco onde ele dominava conhecimento. Pedro era pescador. Pedro era pescador, e pescador nato, nasceu pescador. E Pedro estava dentro de um barco. Os discípulos estavam no mesmo barco que Pedro. Eles estavam ali como pescadores com experiência no mar. Porém, quando Jesus apareceu, a presença de Jesus fez Pedro querer mais do que estar no barco. A presença de Jesus, quando Pedro vê Jesus no mar, chamou ele para fora daquilo que ele dominava. Chamou ele para fora daquela realidade. A maneira de você entender essa influência, Deus está falando naquela linguagem que você está entendendo hoje, de uma forma simples e com amor. A primeira influência que Deus quer que você entenda, que Ele exerça, é que você seja tomado, antes de influenciar, que você seja tomado, influenciado pela presença. Quando Pedro estava no barco, que ele avistou Jesus de longe, ele não identificou que era Jesus de primeira, tanto que os discípulos falaram: é fantasma. Isso que eles estavam com Jesus o tempo todo. Mas óbvio, pensa no mar, sem luz nenhuma, escuro.
mas eles viam algo que reluzia. Aleluia! E mesmo no escuro, aquela presença atingiu de tal forma aquele ambiente, que Pedro grita: Senhor, se és tu, manda que eu saia do barco e vá ter contigo. Deus está falando aqui, olha, Deus vai provocar o teu ambiente, Deus vai entrar no ambiente. Mas irmã Edélia, eu estou com medo, eu não quero sair do barco. O barco eu domino, o barco é a minha naturalidade, o barco eu reconheço, eu domino esse ambiente, mas fora dele eu tenho medo, fora dele tem escuridão. E Deus está dizendo, a primeira influência é: você vai discernir a presença, você vai discernir ele tomando conta do ambiente. Aonde ele está, você vai querer mais. A gente quer mais. Quando ele está, a gente quer aprender a confiar. Muitas vezes quando a gente quer aprender, quando está aqui no louvor, né? Quero mais de ti, Senhor. Me toma, Senhor. Faz mais, Jesus. Me atrai mais. Aí quando chega na segunda-feira, que a prática do que você pediu aqui começa, aí você diz: não, Senhor, quero não. Irmã Márcia, pastora Márcia, eu estou sofrendo. Aí a pastora Márcia diz assim: mas Deus está contigo. Não está não, está escuro. Mas o Senhor está na frente desse escuro. Quando você sair do barco, logo, logo você vai ver a mão do homem todo-poderoso, o homem que anda em cima do mar. Ele te agarra, ainda que você pense que vai cair, mas ele te agarra. Aleluia! Esther teve que confiar, para que a influência, esse poder, e quando fala desse poder, fala daquilo que vem dele. Para que se estabeleça sobre a tua vida, você precisa aprender que nem sempre você vai entender o trabalhar dele. Presta atenção, olha aqui para mim. O fato de você não entender não te dá autorização para você desobedecer. Às vezes nós falamos assim: não vou, Senhor, fazer, eu não entendi, eu não compreendi o teu trabalhar. E Deus está falando aqui: atenção, confia, entrega, descansa. E quando eu falo de entrega, o que você tem medo? Irmã Helena, eu tenho medo de não casar. Tenho medo de Jesus voltar antes de eu casar. A gente ri, né? Mas é porque eu estou casada. Coloque esse medo diante do Senhor. Irmã Helena, eu tenho medo de não chegar a lugar nenhum. Eu tenho medo de não ser próspera. Eu tenho medo, irmã Helena, de não construir uma família. Eu tenho medo de não alcançar o resultado da oração que eu tenho feito com o Senhor. Quais são os teus medos? Quais são as tuas inseguranças? Pedro teve medo de sair do barco, que era o local que ele dominava. Se fosse eu, irmão, não sei nem boiar. Meu sonho era aprender a nadar, mas tá difícil. O Alessandro fala: se solta. Quanto mais ele fala se solta quando eu tô na piscina, mais eu fico dura. Mas não era a Edênia que estava lá, era Pedro. Vivia no mar, Eliane, pescador de homens. E Pedro teve que abandonar o medo no barco. Quando ele teve dúvida, Pedro resgatou o medo do barco. Pesou. Sabe por quê? Para agir no poder desta influência, nós não podemos carregar essas bagagens de medo, não. Pesa. Para ficar leve, o que a gente tem que fazer, pastora Márcia? Ficar, para boiar, o que a gente tem que fazer, pastora Márcia? A gente tem que ficar o quê? Relaxado, leve. E medo, ansiedade, angústia, aflição, pesa e a gente afunda. Pedro resgatou o medo. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta noite é que a influência, o primeiro passo, é você mergulhar na ação e na visão do Espírito Santo. E você só vai mergulhar nesta ação quando você for menos. A gente brinca lá em casa, às vezes com a Amanda, né?
Meus filhos têm uma autoestima lá em cima, graças a Deus, a Rafa sabe. Mas às vezes eu brinco com eles, seja menos. Seja menos, Amanda, seja menos, André, zoando eles, né? Aí ela vai me corrigir, não é seja, mãe, é seja. Eu já falo porque só assim eu presto atenção no que eu tô falando. Aí a gente brinca, eu falo, então seja menos. Aí às vezes eu brinco com eles. Fala assim, ele desce, o André fala assim, mãe, eu toquei muito hoje. A Rafa sabe. Toco demais. Daí eu falo assim pra ele, tem 9 anos, eu falo, desce, Zaqueu, que me convém pousar na tua casa. Sabe o que é isso agora, trazendo para a nossa aplicação aqui nesta noite? Seja menos. Menos de nós. Menos de você. Mais dele. Ah, eu penso assim. Um dia nós estávamos lá na época do Osternac ainda, pastora Márcia. A gente foi aconselhar um irmão lá, um casal. Ah, não, pastor, porque eu sou assim, eu penso assim, mas aqui na Vara da Bênção não tem, né? Só pra lá, né? Eu sou assim porque eu penso assim, porque comigo é assim. Eu vou morrer assim. Aí o Alessandro, de repente, ele falou assim, Gabriela. Sabe o crente Gabriela? Aquela musiquinha lá? Que tocou naquela novela que vocês sabem? Vocês não assistiram, mas vocês ouviram. Aí o Alessandro falou, crente Gabriela, vou morrer assim, eu sou assim. Não existe nesse poder da influência. No mundo que nós estamos hoje. Gente, Deus está levantando. Eu fico pensando em Samuel. Eu já vou voltar lá, não me perdi não. É que Deus está falando das amanhã. Samuel. Nós hoje queremos colocar defeito em tudo, né? Não vou na igreja porque tem parede preta. Não vou na igreja porque eu não gosto de parede branca. Não vou na igreja porque acende a luz. Não vou na outra igreja porque apaga a luz. Eu nunca vi tanto povo reclamando. Com tanta igreja. Que Deus tem levantado, tem de tudo quanto é cor, tem parede roxa, parede rosa, parede pink, parede, tudo quanto é lugar, da forma, modelo. Igrejas sérias, com estratégias diferentes para alcançar o pecador. Mas eu nunca vi um povo tão desigrejado, tão descompromissado com o reino. É verdade. Reclama daqui, reclama dali, não influencia nada porque não é lavado, não é influenciado, não é tomado, porque vive o seu ego aflorado. Mas Deus nesta noite tem cura. Ele quer matar a nossa carne. Aleluia. Eu creio, Jesus. Eu creio. Matar o nosso eu para que ele apareça. Ah, daí a gente, eu não sei, pastora Márcia, nunca vi tanta gente dizendo, não sinto nada, não tenho força, mas é porque não alimenta o espírito, alimenta a sua carne. Deus. Mas quando você alimenta o espírito, a tua alma pede a presença onde Jesus está. E quando Esther recebe esta orientação, ela entende isso. Samuel, eu vejo tão forte na vida de Samuel, um menino. Resposta à oração de uma mãe estéril. Ana, uma mulher mansa. Irmãs, eu ia pensar se eu ia fazer o que Ana fez, porque eu não era convertida como Ana, estou tentando chegar lá. A gente é muito bravo hoje. A gente tem resposta para tudo. O ego da gente impera em tudo. Ana, quem foi o sacerdote que pensou que Ana estava bêbada, alcoolizada? Eli. Para onde Ana leva Samuel quando ele é desmamado? Para Eli. Será que eu levava? Detalhe, o sacerdote Eli, a casa dele, a Bíblia diz que ele ia de mal a pior. Mas Ana respeitava o ofício sacerdotal. Oh, aleluia. Sabe o que Ana respeitava? A autoridade espiritual. E Deus está falando aqui. Aleluia. Nós não chegamos a lugar nenhum. Não influenciamos nada e ninguém. Quando nós não enxergamos que precisamos respeitar aquilo que Deus respeita. Precisamos entender aquilo que Ele entende. Precisamos aceitar aquilo que Ele manda. Aleluia. Detalhe, Samuel não chegou lá e não, filha, vai lá e profetiza, faz tudo o que você tiver que fazer e não dê. O Finife, né, são perturbados, hein?
tendo relação sexual, porque isso é o que acontecia na porta do templo. Não. A Bíblia diz que crescia Samuel em graça Aleluia. e em sabedoria. E nós não queremos mais crescer em graça. Vai influenciar o quê? Vai dar o quê? Sabe, graça fala de dependência. Graça fala de fruto do Espírito. Vamos lá, mansidão, paz, amor, domínio próprio, temperança, nanana. O meu povo perece por falta de conhecimento. Aí a gente vem aqui, louva uma hora, uma vez na semana, quando a gente consegue vir 3 no máximo, e a gente acha que, ó, e ficamos vazios. Aí quando a gente recebe as ordens, presta atenção, a ordem de Deus sempre mexerá com a lógica do homem natural. Repete comigo. A ordem de Deus sempre mexerá com a lógica do homem natural. Homem natural. Mexe na compreensão, você está me entendendo? Quando Esther recebe a ordem de Mardoqueu, Esther não, por mais que ela não compreendesse, o coração de Esther era submisso. Então, o segundo ponto, para que essa influência aconteça na tua vida e para que Deus se estabeleça na tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade, é onde você estiver, aonde eu estou, Deus está. Irmãos, isso é tão forte. É a submissão ao Espírito Santo. O segundo ponto é a submissão à presença, é a submissão à voz de comando. O problema é que hoje nós queremos ser, eu falo que é uma geração que só quer ser seguida. Vocês já perceberam que qualquer pessoa hoje é uma geração que ela não quer falar com quem está na casa, é a geração do filho pródigo, não valoriza a presença do pai, só quer o benefício do pai, só quer a herança do pai. Então é a geração, Eliane, que eu deixo de falar com quem está dentro da minha casa, com os meus filhos, eu deixo de falar com o meu esposo e eu começo a falar lá, ligo a câmera do celular, posiciono, começo a me maquiar e começo a conversar, começo a cozinhar e começo a conversar. É uma geração que não valoriza a presença de quem está perto, mas quer influenciar multidões longe. Eu falo que tá difícil ter aluno. Será que só eu só? Vocês concordam comigo? Será que é só eu que só sinto essa situação? Que parece que todo mundo quer ser professor, ninguém mais quer ser aluno. Eu faço um bolo uma vez de cenoura, ele não bate o bolo, eu quero ir lá passar receita no Instagram, vou lá gravar stories. Como é que tá a conversa com meu filho? Como é que tá a conversa com a minha filha? Como é que tá a conversa no meu casamento? Como é que tá a conversa no meio da minha igreja? Será que eu abraço? Às vezes eu chego em casa, pastora Márcia, eu fico com o cheiro do abraço da outra irmã. Nossa, que perfume diferente. Ah, abracei fulano. Aí as makes, né, às vezes suja minha blusa, eu tenho alegria. Ah, abracei hoje, sujou minha roupa. Como é que tá o relacionamento? E às vezes a gente faz sonhos. Eu tenho tanta preocupação. Eu estava falando esses dias, onde foi que eu preguei? Acho que foi no Boa Vista, na ceia. Que eu falei, pastora Márcia, que a gente começa o dia, se você começar o dia às 6 da manhã, você vai lá nos stories, tem alguém que fez um devocional e já postou antes que vocês. É ou não é? É uma disputa. Aí você fala, não, hoje eu levantei, hoje eu não vou voltar a dormir depois que ele colocar as crianças para a escola, eu já vou passar a manhã adorando. 7h30 lá, quando você vê, já teve alguém que postou antes que você. Não que você vai postar, mas às vezes você nem posta, eu não posto. Porque eu acho que secreto é secreto. Claro que às vezes nós recebemos ordem, ofício para influenciar pessoas. Mas tem tanta gente vazio, não entendeu a ordem, não entendeu a presença, não se relaciona no ambiente natural e vai influenciar o quê? Mas o Pai está falando aqui. Aleluia.
sabe por que Ele fala? Porque Ele quer sarar corações. Esther recebeu a ordem, obedeceu, cumpriu. Diga comigo, o terceiro requisito. Forte, gente, senão eu vou embora. Eu quero que você vá embora mesmo, Bandeira, que já está chegando às 10 horas, estou terminando. O terceiro requisito. Terceiro requisito. Para que eu seja influente como boca de Deus. Boca de Deus. Nesse mundo é obedecer. A obediência. Irmã Inês, a submissão não é a mesma coisa que obediência? Não nessa esfera do que eu estou falando. Submissão é você prontidão. Porque às vezes a gente não consegue obedecer porque o nosso coração rejeita a ordem. Nós rejeitamos a ordem. Coração endurecido. Triste é o nosso coração estar endurecido. Coração endurecido quer dizer para Deus que Ele não sabe o que faz. Coração endurecido quer dizer para Deus que Ele não sabe trabalhar. Coração endurecido coloca Agar no cenário desnecessariamente, porque não suporta o tempo da promessa. E quando Esther recebeu essa ordem, ela obedeceu. Quando ela obedeceu, a Bíblia diz que assim que ela foi apresentada às outras moças, ela achou graça. Sabe o que Deus está falando aqui? Ele está olhando para pessoas aqui e está dizendo assim: olha, quando você aceita, quando você obedece, quando você se disponibiliza, eu acho graça em você. Amém. Mas o achar graça de Deus não quer dizer que você vai andar na mão desse mundo. Ao contrário, o que esse mundo acha belo, muitas vezes você não vai achar, porque Deus não acha. O que esse mundo acha interessante, muitas vezes o Senhor diz: não é por aí que eu quero colocar a tua visão. E você vai perder a visão deste mundo para ganhar a dele. É necessário alterar a visão para receber a graça do Senhor. Graça é o favor, graça é o olhar do Senhor direcionado. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer: o Senhor acha graça em ti, o Senhor torna o olhar dele para ti. Tem pessoas aqui que estão se sentindo perdidas. Tem pessoas aqui que estão se sentindo sem a graça dele. Tem pessoas aqui que estão se sentindo solitárias. Tem pessoas aqui que estão se sentindo perdidas. Tem pessoas aqui que estão se sentindo sozinhas. E Deus está dizendo: Ele está passando diante de ti com o olhar de rei, o olhar de quem vai trazer para perto, o olhar de quem vai trazer para uma outra instância. De órfão, Deus vai colocar coroas aqui. E nós sabemos que a rainha, ela foi achada, a rainha Esther, aquela menina órfã. O rei achou graça. Ela se apresentou uma vez e a segunda vez, e ela foi escolhida. Mas porque ela foi submetida ao processo de influenciar, mas primeiramente receber a visão de Deus. É verdade. E quando Esther cumpre o propósito de rainha, tem uma Amã no palácio. E aqui eu estou concluindo. Antes de te pedir para você colocar em pé, presta atenção. Eu, Edê, um dia estava numa congregação por aí. E nessa congregação eu passei por uma situação muito difícil com uma pessoa que não aceitava a minha forma de ser. E orava alto para que nós fôssemos expulsos daquele lugar. E aquilo me irritou. E a Eliane sabe, quem conhece o Alessandro sabe, que ele é o amor em pessoa. Eu falo que ele é o João, o discípulo do amor. E eu fiquei com a parte da Joana Batista. Brincadeiras à parte, e aquilo me irritava. E o Alessandro não se irritava com aquela oração. Ele ria. Eu falei: mas você consegue rir, se perturbado? E eu comecei a disputar. Arranca pra cá e arranca pra lá. O irmão orava pra eu sair, eu orava pra Deus tirar ele. E um dia Deus falou comigo. Comecei a sentir força na minha oração. Falei: mas que raiva, Jesus, mas que raio de homem. Eu comecei a orar. Que raio de situação é essa, Senhor? E um dia eu fui abrir essa passagem. O Senhor
falou comigo. Há momentos, querida Edênia, que você tem que aprender a viver com o amor no cenário do palácio. Porque eu não vou tirar a Amã na hora que você quer, porque a Amã faz parte da manifestação da minha glória. E o crente cheio de ego, a gente não quer conviver com nenhum Amã, não. Eu sou rainha, eu mando. Mas quem te fez rainha? Quem te fez princesa? Aí nós começamos a entender que a visão de Deus nos leva a amadurecer. Não medimos mais força, não batemos mais o pé. E eu tive vergonha. E daí, irmã? E daí que eu fui me converter, eu tive vergonha da minha oração. Daqui a pouco a situação mudou, o irmão já não implicava mais, eu já passei a amar ele, porque o Senhor faz a gente crescer. E Amã era o homem principal do rei, era o homem que tinha acesso ao rei. Só que Mardoqueu servia ao Deus vivo, e quando Amã, temos espírito de Amã na gente, sabia? Quando Amã passava pelo portal do palácio, sabe o que ele queria que fizesse? Se curvasse. E Mardoqueu servia ao Deus vivo e não se curvava, apenas a ele. E um dia chegou a notícia de Amã que Mardoqueu, presta atenção, nem incomodava a princípio Mardoqueu, porque Mardoqueu nem percebeu. Foi os tumultuadores que foram levar para Mardoqueu. Irmãos, cuidado com os tumultuadores. Às vezes você está no local, está no palácio, está no local da bênção, está no local da provisão. Só que você perde a bênção porque você escuta tumultuadores. Cuidado com o teu ouvido. Não perca atenção, não perca o teu foco com tumultuadores. Tumultuadores te tiram do propósito. Tumultuadores só quer ver o negócio que ele levou ferver e ele sai de cena. E muitas vezes tem gente de coração puro se comprometendo com gente errada. Deus, aleluia. E o conselho de Deus é: sai de cena, deixa ele lá. E Mardoqueu precisou então encarar uma situação de perseguição. E de repente a rainha Esther, que tinha obedecido, entendeu, soube de um decreto que Amã armou para exterminar a raça do povo judeu, inclusive Mardoqueu e a rainha. Mas aquela mulher que só foi obedecendo, eu estou falando com pessoas aqui que só foi obedecendo, pastora Márcia, só foi obedecendo e não está entendendo, e você está cansada, porque você não chega, parece que é lugar nenhum. Irmã dele, eu não estou chegando a lugar nenhum. Eu não sei se eu estou de forma errada, não sei se eu estou conseguindo entender o trabalhar de Deus, ainda que você não entenda, mas continue obedecendo, porque vai chegar um determinado momento que você vai entender o propósito. Esther entende o propósito. Mas eu disse para você que Esther estava sobre a sua origem. E quando Esther revela a sua origem, é só no momento certo. Eu disse no início dos requisitos que o falar na hora certa, a ação na hora certa, faz a gente viver o propósito. Aleluia. Eu quero te colocar se colocar em pé enquanto eu termino. Aleluia, Jesus. Presta atenção. Aqui comigo. Amã acha desaforo Mardoqueu não se prostrar. Então ele cria um edito do rei e ele consegue prejudicar a raça dos judeus, do povo de Deus, do povo escolhido. Quando Esther sabe, não se distraia, que eu vou fazer aqui o apelo para que a gente possa orar. Aleluia, Deus. Quando Esther sabe, já estava agitado entre os judeus. Ela soube que Mardoqueu estava com medo de morrer e estava com roupa de saco e de cinzas, que era uma tradição que os judeus faziam, raspavam a cabeça, ficavam reduzidos a pó, com roupas insignificantes, que não tinha beleza. Mardoqueu estava com aquela roupa. E Esther falou: o que está acontecendo? Que Mardoqueu não te falava, está loqueando por aí, se vestindo desse jeito.
Não, rainha, não, Esther. Ele está assim por causa do edito que foi aprovado pelo rei, que exterminaria o nosso povo. E ali Esther entende que Mardoqueu estava pedindo ajuda para a rainha. Agora presta atenção. Quando Mardoqueu colocou Esther para passar na seleção das meninas do palácio para ser a candidata à rainha, Mardoqueu, pastora Márcia, sabia que corria risco da raça dos judeus serem exterminadas? Mas ele obedeceu. Aleluia. Presta atenção, obedecer o propósito vai te dar livramento de vida. E aqui eu quero ler novamente o versículo 6, só escuta. O versículo 6 do capítulo 8. Chega um momento que Mardoqueu diz: rainha, você tem que falar com o rei Assuero, para que ele revogue este decreto, para que faça algo, porque senão nós vamos perecer. Eu disse para você que a obediência dá o quê? Livramento. Fale comigo. A obediência promove livramento. É por isso que Satanás luta tanto para que você saia da posição. Não tem, gente, como influenciar. Não tem poder nenhum de influência quando nós não obedecemos. Nós ficamos desconectados do propósito. Eu já vi gente, Eliane, tá caminhando pertinho da linha de chegada, mas sai da instrução do treinador um pouquinho, que se distraiu, perdeu a vitória. Obediência promove livramento. Esther estava obedecendo e ela diz assim: Mardoqueu, você não está entendendo. Tem um decreto que se qualquer pessoa que se apresenta diante do rei sem ser chamada, se ele quiser, é passível de execução de morte instantânea, Mardoqueu. Aí Mardoqueu fala assim, ó: eu não sei o que você está pensando, mas você não veio parar nesse reinado aí, passar por todo esse processo, passar por todo esse propósito para ficar no conforto. Sabe o que Deus está falando aqui antes de eu ler o versículo? Sabe o que Deus está falando nesse ambiente? Eu não sei o que você está pensando, mulher. Eu não sei o que você está pensando, menina. Eu não sei o que você está pensando, irmã. Eu não sei o que você está pensando, irmão que me escuta nesta noite. Mas Deus não permitiu você chegar aonde você chegou para você alimentar a tua carne. É Deus. Aleluia. Para você continuar estacionada. Para você deixar um trabalho pesado da intercessão para elas que oram de uma forma mais forte. Não, Deus te alistou, Deus te chamou. Aleluia. E o que tem dentro de você, na obediência, é suficientemente necessário para verter a ação da presença dEle. Aleluia. Receba a graça dEle. Receba o olhar direcionado dEle. O olhar do Pai está na casa. E Ele está selecionando a tua vida para algo novo. Agora eu vou ler antes deles tocarem, para a gente encerrar. Olha aqui, para eu fazer um apelo. Olha aqui. Versículo 6 diz assim, ó: depois que a mãe é revelada, a forca é revelada, Esther vai num jantar, a gente sabe bem, num momento lá, de uma mesa preparada. A forca de Amã é revelada para os judeus. Olha o que acontece. Versículo 6. Porque como poderei ver o mal? Esther, tá? Isso aqui é falar de Esther. Tem Esther aqui, sim ou não? Diga amém. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Você não chegou, Esther, até aqui para ficar sem força, dizendo: não, a minha casa está perecendo, mas aqui não tem o que eu fazer, Pai dele. Eu já orei, eu não tenho força mais. Ah, se pereceu, perece. Não, você não vai ver, porque o Senhor vai colocar a mão por terra. E quando o Senhor coloca a mão por terra, o anel que era de Amã passa para Mardoqueu. A
perdendo a vida inteira. É mentira de Satanás que você vai perder a vida inteira. Não vai mais ficar vendo a geração. Pode cantar. Não vai mais ficar vendo a geração perecer e você deixar o inimigo levar. Não vai mais deixar o inimigo tocar nos filhos e você deixar o inimigo tocar. Não vai mais deixar o inimigo estar agindo, fazendo, acontecendo. E você ficar ali, eu não tenho força. Aleluia. Você tem o poder da maior presença, da maior influência. Ajuda aqui, pastora, que eu vou descer. Vai, show, Se vocês puderem cantar só baixinho para fazer o apelo, me ajudar aqui. Nós viemos aqui para receber. Quantos vieram aqui para receber o Pai? Ninguém andará mais me rai. Ninguém andar pronto, eu sinto ele aqui. Tem uma presença dele vertendo a casa. E eu quero chamar aqui uma Helênia. Eu quero ter esse poder de influência. Eu acredito que Deus me chamou, mas hoje eu estou sem forças. Eu me sinto sugada. Eu preciso do renovo. Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Sai do teu lugar. Você quer curar aqui. Deramandara Bahai. Filha, eu posso orar por você? Como é que é teu nome? Você deixa eu orar por você, Silvia? Silvia? Silvana. Vem, eu quero orar por você. Vem alguém aqui abraçar a Silvana. Cadê as que precisam do renovo do Senhor? Cadê as que precisam de força? Rafa, vem aqui, abraça a Silvana. Deus está na casa. Ai, mãe, me parece que eu não consigo ver este poder. Parece que eu não consigo ver esta ação. Eu me sinto limitada. Tenho me sentido enfraquecida. Deus vai te renovar. Deus vai curar mulheres aqui hoje. Ah, meu bem, eu já sou curada. Minha filha, lidando com a mão, a gente precisa de cura e de renovo toda hora. Porque a mão vem para destruir. Ele vem aqui, eu preciso orar para você. Tem algo novo para fazer, mas o inimigo tem trabalhado. Eu não me rasgo. Ele me cantou, Ramahai, pode cantar. Você que ficou aí, vem pra frente. Tem gente que ainda precisa vir. Eu sou tranquila no apelo, mas eu sei de ser a voz que falou comigo. Pode cantar. Ele canta, Ramahai. E é um peso querendo agir. Ele canta, Ramahai.